mais uma grande, ou melhor, especialíssima contribuição cultural em termos de conhecimento do que é o judeu, do que fizeram os judeus no mundo, do sofrimento judaico, das realizações judaicas, da capacidade judaica de se introduzir na sociedade e ajudar os seus semelhantes. Está aqui, ó. Marcelão Spillmann. O livro se chama Judeus. E se você não comprou, compre, porque certamente nessas mais de 500 páginas você vai se encontrar aqui. Ou alguém da tua família, ou alguém que você admira, ou de repente até alguém que você odeia. Também tem disso aqui dentro. Não perca. Tudo bem contigo, Marcelão? Tudo bem. Tá feliz? Muito, muito. Eu acho que nem precisa fazer entrevista mais, porque você já falei tudo. Tu falou melhor que isso, não? Menorara TV muito entrando bem no ar mais uma vez. Ô Marcelo, quem é que te iluminou para você escrever esse livro, hein, rapaz? Ronaldo, eu tenho a tendência a querer escrever livros que eu não tenho, que sinto falta. Então eu senti falta de um livro que tivesse uma cronologia dos fatos, da história da humanidade e da história dos judeus. Porque é interessante, a gente aprende na escola, especialmente na escola judaica, a história dos judeus, a história judaica, mas ela vem fora de um contexto ligado à história da humanidade. Quer dizer, você aprende ela um pouco isolada da tua história, da história que você aprende em uma outra área. Então, eu achei interessante juntar as duas histórias, juntar a história da humanidade com a história dos judeus, e também, na verdade, além de, lógico, escrever o que eu gostaria de ter, eu acho que é uma necessidade interna de muitos judeus de colocar a verdade dos fatos. Agora, curiosamente, você ficou muitos anos escrevendo esse livro. A tua pesquisa foi profunda, foi assim muito larga. Como é que você conseguiu produzir os textos para chegar à compilação total das 500 páginas que você escreveu? Foram 7 anos pesquisando, escrevendo, reescrevendo, jogando fora, de novo, remodelando, estruturando o livro. Então, foi interessante, quer dizer, poderia ter lançado antes? Poderia. Mas esses 7 anos foram interessantes porque maturou o livro. Ao longo desse tempo, muita informação nova foi descoberta, foi vista. Lógico que muita informação vai ser descoberta no futuro, mas foi interessante, esses 7 anos foram interessantes. Então, foi muita pesquisa, muita elaboração, volta, vai, então, reescreve. Então, é interessante. E tem muita informação interessante nova, ligado à informação antiga. Então, às vezes, você tem fatos que aconteceram em 1200, ou antes de Cristo, e você acha que é uma coisa que só acontecia naquela época, mas eu jogo coisas que estão acontecendo hoje para evidenciar, comparo, e a gente vê que continua acontecendo as coisas que aconteciam naquela época. Ô Marcelo, eu tenho percebido ao longo desses meus 63 anos e mais de 50 anos ligado à atividade comunitária judaica, é uma época mais próxima, outra época mais afastado, mas sempre acompanhando e em determinados momentos sendo protagonista dessa história aqui no Rio de Janeiro, e isso ninguém precisa me dizer porque eu conheço o meu trabalho, sei o que eu fiz, o que eu faço e sei qual a importância que isso tem. O que eu quero te dizer é o seguinte: os judeus são muitas vezes lacrimosos na contada da sua condição. Quer dizer, quando contam a sua história, choram, choram, choram e choram. Você acredita que todo mundo é responsável por tudo que aconteceu de ruim para os judeus e os judeus não têm nada a ver com isso? Não. Eu acho que uma história sempre tem dois lados, ou até vários lados, né? Quer dizer, a gente vê ao longo da história, e foi interessante escrever o livro, porque você volta na história e revê ela de uma outra forma. Ao longo dessa história, e está no livro, vários momentos da história, os judeus tiveram parcela de culpa em alguns momentos, por não estar fazendo o que deveria fazer, ou então por botar a cabeça, como a gente fala, botar a cabeça como se fosse um avestruz, imaginar que, não falando nada, vão ficar quieto porque aí a coisa não acontece. Não é verdade. Então, muitas vezes, você, com um opressor, você tem que dar-lhe uma porrada para ver se o cara segura um pouco o que ele quer fazer. Isso. Eu, às vezes, fico imaginando o seguinte: eu tenho certeza dos meus pensamentos, do meu ponto de vista, mas as pessoas se negam tanto a escutar isso que você acabou de dizer, que é a única e exclusiva verdade na relação dos judeus com os não-judeus, quando os não-judeus são agressivos com os judeus.
Porque com o agressivo, não adianta você conversar com ele. Ele só entende a linguagem da porrada. E é isso que você está dizendo aí. Então, na maioria das vezes. Eu quero te colocar essa questão, porque você fala muito de Holocausto no teu livro, e eu acho que isso é fundamental para a gente. Eu quero te fazer uma colocação para ouvir a tua opinião a respeito. Eu fui agora à República Tcheca e fui a Theresienstadt. E tive uma boa conversa com o diretor do museu, que é um judeu, chamado Munk, é o sobrenome dele. Um cara espetacular, que cuida daquele complexo inteiro em Theresienstadt, do campo de concentração, do próprio museu, das câmaras de gás, tudo que sobrou lá é responsabilidade dele. E eu disse a ele o seguinte: ô Munk, você não acha que se os judeus tivessem se organizado juntamente com os democratas, não judeus necessariamente, não necessariamente judeus, com os não judeus também, e tivessem enchido os nazistas de porrada no começo, quando os nazistas fizeram as suas brigadas, não teria sido uma história diferente? Eu pergunto para você. Ele disse que ele não acha isso, ele acha que tem que conversar. Você acha que tem que conversar com a parede ou de repente tem que dar umas boas porradas? Não, eu acho que em vários momentos da história faltou exatamente isso, um posicionamento um pouco mais sério, um pouco mais agressivo dos judeus. Quer dizer, em outros momentos, é difícil a gente avaliar quando a gente está fora, né, o que acontecia naquela época. Houve uma coisa dos nazistas de paulatinamente... Não, eu estou falando na época que eles não estavam no poder, porque com poder você não pode fazer, não adianta. Com poder só na guerrilha. Não, sem dúvida. Antes de 33, estou falando lá no começo, antes de assumir, 1920, 24, 25, 26... Realmente eles começaram nas ruas a fazer coisas, a dar pancada nos judeus, e os judeus ficaram quietos. Isso com certeza. Talvez naquela época, se tivessem sido um pouco mais agressivos e dizem, olha, não se mete comigo, de repente, talvez eles tivessem pensado diferente. Não sei, isso é uma coisa difícil da gente avaliar. Até poderia ter sido o seguinte, não apenas como pessoas que obedeciam ordens superiores. Vamos agora entrar no trem para ir para ali, ou vamos agora para a pracinha apresentar documento, ou vamos agora deixar as casas e ir para o campo de concentração. Se a pancadaria tivesse começado 10 anos antes, isso não teria acontecido. Teria acontecido de outra maneira, certamente teria. Não, com certeza, com certeza. Então, o que se faz com a nossa comunidade, por exemplo, que ainda não entendeu isso? É difícil, né, Ronaldo? Porque também a história, em alguns momentos, mostrou para os judeus que muitas vezes você negociar, ficar quieto, na cabeça deles, era uma forma de fazer com que mais pessoas sobrevivessem. O que, na verdade, na maioria das vezes, não deu certo. Mas, então, hoje, Israel sabe perfeitamente isso. Quer dizer, eu acho que o Estado de Israel sabe perfeitamente que não adianta ficar quieto quando leva uma porrada. Tem que dar outra porrada, porque com um opressor desse nível, não tem diálogo. O Chamberlain, que era o primeiro-ministro... Era o chanceler da Inglaterra. O chanceler da Inglaterra cometeu o grave erro de achar que podia negociar com Hitler. Né? E foi apaziguando, até quando chegou e de repente viu que o cara estava tomando todo mundo e não tinha mais como retroceder. Se ele tivesse dado uma porrada no Hitler naquela época, talvez a guerra nem tivesse acontecido. Quer dizer, então, existem vários momentos na história, e isso está contado no livro, em que uma falta de porrada... O que você mais gostou de escrever nas 500 páginas que você escreveu? Qual é o capítulo que você tira daí de dentro e diz, pô, eu não poderia ter vivido sem escrever esse negócio aqui? Cara, eu acho que são dois temas interessantes, muito interessantes, que eu gosto. Inclusive, quando eu vou ler o livro, é engraçado isso, eu já li o livro várias vezes. Dois temas. Um é sobre o cristianismo, a relação do cristianismo com o judaísmo, como é que foi essa relação inicial e como é que a coisa se desvirtuou totalmente, né, do cristianismo helenista, aquela coisa da barra pesada, e também na época do Holocausto. Quer dizer, então, essa relação dos judeus alemães, aquela época dos alemães se assimilando e tentando... Houve na época, no livro está escrito, na época houve vários judeus que acharam que poderiam negociar com Hitler e apoiaram Hitler no início, achando que ele realmente era um cara que poderia fazer frente à União Soviética, porque a União Soviética também sempre nunca foi bem vista pelos judeus. Então, quando ele disse que ele ia contra a União Soviética, teve judeus que apoiaram ele. Então,
essa época anterior à Guerra Mundial, à Segunda Guerra Mundial, esse período entre Primeira Guerra e Segunda Guerra é um momento interessantíssimo, acho que é bastante estudado. E essa época do início do cristianismo, né, como é que se desvirtuou, os judeus cristãos, quer dizer, como é que a coisa evoluiu para o antijudaísmo cristão, que é bem falado aqui. Quer dizer, é uma coisa interessante que nem eu sabia, quer dizer, entendia direito, quer dizer, a diferença do antijudaísmo para o antissemitismo. São duas coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como é que nasceu uma, como é que nasceu outra. E como então, tem o anti-israelismo, que é um outro assunto. Que é o antisionismo, que é outro papo. Já é outro papo, completamente diferente. Exatamente. Que nasce agora, depois da criação do Estado de Israel. Mas essa diferença é interessante, que as pessoas podem ler no livro, exatamente entender as diferenças. De tudo que você escreveu, o que é que você entendeu que fossem as questões mais escondidas que você foi buscar e colocar no livro para que as pessoas possam ler e aprender com informações que não estavam vivas? Eu acho que tem informações interessantes que podem até chocar o leitor não judeu, o leitor cristão ou católico, né, que eu acho interessante, que é a tese do Menahem, tese de que já existia o Messias sofredor antes de Cristo nascer. Então essa história do Messias sofredor que ia nascer, sofrer e depois ressuscitar, isso já teve várias histórias iguais a essa. Então a história que a igreja conta de que é uma história assim, nova, não é nova, ela é antiga, então ela foi copiada. Então, isso é uma coisa bastante clara, quer dizer, toda a história de Cristo. Na verdade, outra coisa interessante que eu achei interessante colocar é que Jesus Cristo, que era um judeu, ele nunca quis fazer uma cisão. Ele, na verdade, só tinha ideias, como hoje ainda tem judeus que têm ideias diferentes. Não, como quem fez a cisão, que não foi cisão, porque na verdade não houve cisão nenhuma, o que houve foi a criação de uma nova religião, foi o Império Romano. Não tem nada a ver com Jesus, exatamente. Nem exatamente. com Moisés, nem com ninguém. Os primeiros judeus cristãos, ele, na verdade, era quase como se fosse uma seita, como tinha uma seita dos... Esse negócio só ganhou corpo por causa do Império Romano, que era lastrado pela Europa inteira, e levou uma nova religião para todos os recantos onde ele detinha poder. Exatamente. E o católico médio, ele não tem a menor noção disso. Ele não sabe, ele prefere tratar de outras questões, porque isso aí já é um assunto para ele garantido, como para nós é a questão do Pessa, do Yom Kippur, ou da saída do Egito, que é o Pessa em si, ou como qualquer outro tipo de questão, como o rei Davi. Isso para nós é um negócio que a gente acha que aconteceu. Será que aconteceu? Não, até nisso você tem... eu falo no livro, toda a base do cristianismo, da Igreja Católica, ela é toda tirada de outras coisas. Não tem nada. Nascimento de Cristo, Natal cristão, é tirado daquela época, os romanos, Natalis Invicti, que era uma comemoração que eles faziam, e daí veio o Natal. Quer dizer, não existe, Jesus não tem data de nascimento, não há registro, então, que ele nasceu no dia 24 de dezembro, que é a comemoração do nascimento. Quer dizer, é tudo falso, vamos dizer assim, de certa forma é falso. Na época que você está falando, na época de 390, 400, quando os romanos tomaram conta do cristianismo, eles precisavam de elementos, de coisas para dar ressonância ao cristianismo. Eles precisavam de símbolos. Não tinha nada, não existia nada. Então, começaram a criar símbolos. Eles pegaram o judaísmo e transformaram naquilo que eles já achavam que era mais fácil. Exatamente. Porque, na verdade, a religião de Deus único só existia o judaísmo. E, por incrível que pareça, o cristianismo, que era também uma outra religião monoteísta, de repente se torna uma religião politeísta necromântica. Quer dizer, então, começa a própria igreja incentiva a adoração de santos. Então, você tem santos sendo adorados. Então, já não é mais um monoteísmo, é um politeísmo e é necromântico, porque é a adoração de uma pessoa que já morreu. Então, não faz o mínimo sentido. Então, tudo isso é contado no livro. Então, eu acho interessante toda essa desmitificação. E também eu acho outra coisa interessante que eu falo no livro, é lógico, existem pessoas antissemitas? Existe, lógico, muitas, infelizmente existem. Existem pessoas que são antissemitas porque sabem que são, têm consciência e sabem exatamente por que é e quer ser antissemita. Mas a maioria, eu falo isso no livro, a maioria é ignorante. Ela ainda tem gente absolutamente ignorante que ainda acha até hoje
que os judeus mataram Cristo. Nós vamos tratar desse assunto já já no segundo bloco. Não saia daí, nós estamos aqui com Marcelo Spillmann e o seu livro Os Judeus, que são 500 páginas de grandes informações para você, sendo você judeu ou não, que quiser ter um pouco de profundidade na questão do judaísmo nesses tantos mil anos pelos quais nós temos passado. Já já voltamos. Bom, você estava explicando para mim, quando nós tivemos que encerrar o primeiro bloco, sobre a questão do tipo de notícia que você traz no livro com relação à formatação do cristianismo pelo Império Romano. O Império Romano, quer dizer, o grande Império Romano, ele foi, junto com a Igreja Católica, desvirtuando toda a história, criando uma história própria, né, para dar ressonância ao cristianismo naquela época, e escondendo uma série de fatos, né, em que os judeus participaram. Isso até hoje. Né, a criação da cidade de São Paulo foi feita por cristãos novos, judeus cristãos novos que vieram para o Brasil. Tem toda a parte a colonização brasileira, depois de 1500, depois que os judeus foram convertidos à força em 1497, vieram para o Brasil. Então toda a colonização brasileira foi em grande parte feita por cristãos novos. Eles eram convertidos um dia antes de embarcar. Então isso tudo é esquecido ou até apagado pela Igreja, foi apagado pela Igreja Católica. A gente estava falando também do fato das pessoas, às vezes, acharem ainda hoje, por ignorância, que a Igreja Católica, que os judeus mataram Cristo, os judeus isso, que os judeus aquilo. Então, essa história toda da Igreja Católica é contada no livro exatamente para desmitificar um pouco essa coisa. Eu acho interessante também falar sobre essa coisa do antissemita, o antissemitismo, que, na verdade, eu termino o livro falando disso. É interessante, houve uma pesquisa que foi perguntada às pessoas: você se casaria com um judeu? 46% disse não me casaria. Aí eu proponho aqui que seja feita uma pergunta nova em vez disso. Então eu perguntaria o seguinte: em vez de perguntar isso, você se casaria com uma mulher, por exemplo? Você perguntaria para uma mulher: você se casaria com o David Beckham? 99% das mulheres, sim, lógico, David Beckham. E para os homens você perguntaria: você se casaria com a Scarlett Johansson? Não, lógico que eu casaria com ela. Aí você diria: não, mas eles são judeus. Então, quando você pergunta sobre um judeu, na maioria das pessoas, infelizmente... Sim, mas quando você pergunta sobre uma pessoa, você está especificando o ser humano. Isso. Quando você pergunta sobre os judeus, entre aspas, você está naturalmente fazendo uma pergunta de preconceito já concebido, porque não existe os judeus. Eu não sou igual a você, que não é igual a ele, que não é igual a outro, que não é igual a ela, que não é igual a vovó, que não é igual a titia. Cada um de nós tem um caráter, uma personalidade. Mas o problema é que existe um estereótipo na cabeça das pessoas. Claro, é um preconceito real. Já existe um estereótipo. E aí a ideia do livro é exatamente quebrar esse estereótipo. Parar com essa coisa de ter uma ideia pré-concebida. Entendeu? E eu falo exatamente no início do livro que os judeus são gordo, magro, alto, negro, branco, rico, pobre. Tem de tudo. Com caráter, sem caráter, esbanjador. Mentirosos, verdadeiros, tem de tudo. Tudo. Então, a ideia do livro é exatamente essa, é desmitificar o judeu e mostrar a verdade. Quer dizer. E é interessante também porque a história sempre é contada pelo lado do opressor, de quem ganhou a guerra ou de quem ganhou a coisa. E é interessante que esse livro é contado pelo outro lado. Quer dizer, não que seja a verdade, porque acho que ninguém é dono da verdade. Mas é uma outra face. Mas é a minha verdade. É a minha verdade. É o teu sentimento. Exatamente, de mostrar uma série de fatos que as pessoas desconhecem. Uma outra preocupação grande tua, que me chamou a atenção, foi com relação à tua família. Você usou uma boa parte do final do livro no sentido de colocar a árvore genealógica da família Spillmann, as origens, enfim, e um trabalho espetacular. Como é que foi realizar esse trabalho? Eu falo no livro, é interessante até para mim, por exemplo, quando você fala em Segunda Guerra Mundial, dos judeus que morreram nos campos de concentração, muitas vezes isso está muito distante das pessoas, do seu dia a dia e até da sua realidade. Porque novamente o judeu não tem cara, não tem nome, não tem idade, não tem cultura, não tem comportamento. Eu aí achei interessante trazer uma família, mostrar a história de uma família judaica que teve esse problema, que perdeu a parte. Exatamente, uma história de uma família. E aí eu pensei, mas por que não a minha família? Claro. Já que eu tenho muito mais acesso. É uma família de pessoas que até, de certa forma, são representativas, quer dizer, tiveram coisas como o Władysław Spillmann, que escreveu o filme Pianista, o livro Pianista. Então,
você tem uma série de passagens interessantes que eu achei interessante contar isso para trazer um pouco mais para as pessoas para a realidade. Uma outra coisa interessante que eu acho no livro, que eu quis fazer, é colocar marcos históricos. Então tem coisas ali que não tem nada a ver, aparentemente, com os judeus. Quer dizer, quando é que se inventou a Coca-Cola, o telefone, estrada de ferro, locomotiva, falo sobre Darwin, sobre iluminismo, renascimento. Eu falo, quase todos os marcos históricos da humanidade são falados ali. Isso para que as pessoas possam trazer a história judaica para a realidade que elas conhecem e tornar isso mais temporal, vamos dizer assim. Enquanto os judeus estão lá se ferrando em algum lugar, a Coca-Cola, as pessoas estão tomando Coca-Cola, inventando a Coca-Cola, falando no telefone, quer dizer, começa a ter uma relação um pouco mais com a realidade. Senão a história fica muito solta, fica muito sem ser palpável. Quais são as reações que você está recebendo com relação ao livro que você colocou aí para fora? Por enquanto, as melhores. Eu sei que eu espero que também algumas pessoas vão achar ruim, vão criticar, é normal. É difícil acontecer isso, pelo que eu conheço de leitura e pelo que eu me aprofundei no teu livro. Eu não vejo crítica eu por acho perto, que não. Porque você pode ter crítica de alguém que queria um retrato maior, um retrato menor, um título, não é essa uma crítica, frase não. que você esqueceu de colocar. Não, mas isso mais sem que dúvida. Isso, até um judeu que eu esqueci de colocar na lista, um judeu importante, esse tipo de coisa, eu até Vai falo rolar. no livro, eu sei que eu vou esquecer, eu sei que é normal, isso não acontece. Mas a crítica, eu acho, é porque ele mexe com muitas coisas. Ele mexe com o cristianismo, com o islamismo, fala algumas verdades, pelo menos as verdades que eu acho que tem que ser faladas. Isso pode incomodar algumas pessoas. Essas pessoas podem criticar ou questionar. Mas você está levantando o debate, incomodar ou não tem a menor importância. Não, você tem uma ideia, saiu uma nota agora, acabou de sair uma nota no Gente Boa, falando, tirado do meu livro, falando que cerca de 30% da população brasileira de pele branca tem descendência judaica. Isso foi colocado numa nota. São 17 mil sobrenomes de judeus convertidos à força pela igreja. E é uma geração de judeus que vieram para o Brasil. Nem tem noção do que é da origem. As pessoas não sabem. E aí, no Facebook, já houve uma discussão em cima disso e algumas pessoas questionando de onde vêm esses números, que absurdo, que isso é mentira, que não sei o quê. Então, como saiu uma outra nota também no Anselmo Online, também tirado do livro, sobre os judeus que representam 0,29% da população mundial e ganharam 19% dos prêmios Nobel. Então, isso na verdade, ninguém está colocando isso, e não é colocado no livro, de forma a dizer, nós somos os melhores, somos muito melhores que todo mundo. Não. A ideia é trazer a informação de que os judeus, o quanto os judeus, exatamente está na capa, o quanto os judeus ajudaram, contribuíram para o bem-estar, saúde e progresso da humanidade. E esse é um número absolutamente representativo e verdadeiro. Indiscutível. Não adianta contestar, porque exatamente. É aquilo ali. Você tem uma ideia? 25%. Os Estados Unidos, nos últimos 200 anos, é quem detém a ciência, a tecnologia do mundo. Tá? 25% dos prêmios Nobel americanos são de judeus. Então, um quarto. Então, agora, você imagina se não tivesse havido o Holocausto, onde 6 milhões de pessoas... Você sabe uma coisa interessante que está no livro? Queimada na fogueira. Você lembra daquele episódio do trem das crianças? Claro. Então foram 1.500 crianças foram transportadas para a Inglaterra, para a Grã-Bretanha. Foram distribuídas em vários lugares, uma depois imigraram para outros lugares, mas daquelas crianças, eu acho que foram 2 ou 3 prêmios Nobel. E eu falo no livro, quantos prêmios Nobel a gente deixou de ter porque 1,5 milhão de crianças foram mortas. Agora, um outro assunto que é muito curioso com relação ao movimento físico judaico, de onde para onde, indo daqui para ali, é muito complicado de se compreender por que é que os judeus insistiram em viver na Europa. Se você pegar o ano 800, o ano 900, o ano 1000, 1100, 1200, quando os judeus realmente começaram a se concentrar em regiões, eles eram mal recebidos. Por que eles ficaram lá? Essa é uma pergunta que só se responde pela impossibilidade de viver em outro local. Ou seja, eu não tinha lugar para viver, estou aqui, vou ficar por aqui mesmo. Se bem que existe hoje uma teoria, não sei se você já viu esse livro, de um israelense, Shlomo, não sei das quantas, que é professor da Universidade de Tel Aviv, um historiador.
ele escreveu um livro chamado A Invenção do Povo Judeu. Um livro interessante, onde ele diz que os judeus nunca foram expulsos pelos romanos do Oriente Médio, que os judeus saíram de lá porque quiseram, foram procurar melhores mercados para poder se empregar, comprar e vender e tratar de educar e criar suas famílias, e acabaram na Europa entrando pelo cano num período posterior. O que você tem a dizer a respeito disso? Bom, isso contradiz toda a história que a gente conhece, né? Olha isso. só. Existem várias histórias, a destruição do templo, a revolta judaica. Ele não fala da destruição do templo. Não fala disso? Não, ele fala... Depois de 700, 800? Ele fala, vou te dizer de quando, ele fala de Jesus para cá. Quer dizer, não é Jesus, de 2000 para cá. 2000 anos para cá. 2000 anos para cá, então. Ele diz que 100 anos antes dos judeus, da existência do episódio zero, lá do ano 2000, do ano zero, que começa essa nova era, que é a era de Jesus para cá, 100 anos antes, ou 140 anos antes, os judeus já estavam saindo do Oriente Médio por conta própria, e ele dá como garantia da tese dele o fato de que os romanos não expulsavam os povos que eles conquistavam, porque eles precisavam os caras lá, naquele local, trabalhando e rendendo e pagando dízimo, pagando imposto. E os judeus, ele diz que os judeus saíram sozinhos por conta própria em busca de mercados. Tem sentido. Não, alguns judeus até foram. A gente tem judeus, a diáspora, vamos assim, oficial é 135, mas antes disso, desde 1000 anos antes de Cristo, os judeus já estavam indo para algum lugar, mas eram 200 para cá, 300 para lá, não é nada significativo. Agora, depois de Jesus, você tem em 135 a grande revolta judaica, que foi quando houve realmente a expulsão dos judeus da Judéia, e proibição deles voltarem para Jerusalém. Então, isso é fato. Quer dizer, mas então, às vezes a expulsão da Judéia significa que eles foram mandados para meio metro depois, e não levados nas galés para Roma. Eu não estou dizendo que está assim ou que está errado, que é assim ou não. Eu não sei. Eu não vivi naquela época. Eu estou dizendo a você que existe alguém que está escrevendo sobre isso e que está trazendo provas, e que tem que ser, essas provas têm que ser conestadas, têm que ser colocadas claras para a gente poder avaliar. Houve a expulsão dos judeus em 135, a partir do século II é que começou também a perseguição aos judeus cristãos. E outra coisa, ele também deixa muito clara a questão das conversões, que muitos e muitos e muitos europeus se converteram ao judaísmo. Ao cristianismo? Ao judaísmo. Europeus, brancos, de olho azul, como eu. Eu sou judeu por quê? Minha família é misturada. Tem gente da Turquia, gente daqui, dali, de acolá. Por que o meu povo azul, de olho azul e branco, veio da onde essa gente? Da onde que nós viemos? De Jerusalém, de Tel Aviv, de Haifa. Aquela turma lá é cor azeitona. Não é assim, não. Tem olho azul. Como é que explica isso? Bom, isso aí também existe também uma longa adaptação. Existem os judeus que saíram na época de 500 a.C., né, quando houve a grande expulsão dos babilônios, que foram para a África e se tornaram negros. Os Lemba, os judeus etíopes, os judeus etíopes da África. Eles se misturaram. Se tornaram negros. Foram casando e as então, pessoas essa transformação fenótipa, que é isso que eu estou falando. Essa transformação, ela pode acontecer em 500 anos e 1000 anos. Quer dizer, não é difícil isso acontecer. Vamos então encerrando o nosso segundo bloco com Marcelo Spillmann e vamos falar agora só sobre o livro dele, que eu acho que eu já trouxe uma opção de outros assuntos, não tinha nada a ver, mas é bom bater esse papo com ele porque ele é esclarecido e ele ajuda a gente a raciocinar. Os Judeus Não Perca, nas livrarias, a partir da semana passada. Já voltamos com Marcelo Spillmann e o livro Os Judeus. Ô Marcelo, você traz uma série de nomes, muito interessantemente, mostrando que familiares, ou até pai, mãe, avó, tio, sei lá, gente da linha genealógica que acaba dando origem ao cidadão, são judeus e, portanto, o fulano de tal também é. Um dos que mais me chamou a atenção foi o Elvis Presley. O outro foi o Douglas Fairbanks, que era o sócio igual do Charles Chaplin, que não era judeu, mas dizia que o maior sonho da vida dele era ter sangue judeu. E se ele era tão bom como diziam que ele era, é porque de repente ele tinha esse sangue judeu. Isso eram palavras dele, que você pode achar no livro Charles Chaplin,
uma biografia. Tem gente até que confunde, achando que ele era judeu. Mas ele não era, ele fez aquele grande ditador, meteu o cacete no Hitler e tal. Uhum. Mas enfim, quais são os nomes de gente que ninguém sabe e que você ficou assustado quando viu que o sujeito tinha a mesma origem que você? Não, Elvis Presley é um desses, Leonardo da Vinci é o outro. Você tem uma série de nomes ali. E a ideia do livro também, a questão do desmitificar, que a gente falou sobre você se casaria com David Beckham, é exatamente isso. É que as pessoas têm um estereótipo do judeu com aquela figura, uma figura meio carrancudo ou coisa parecida. Quando você vê hoje, você tem judeus de todo tipo. E, então, a ideia do livro de trazer esses judeus é mostrar exatamente, os judeus existem de todos os tipos. Artistas famosos, pessoas famosas que você não imagina que são judeus, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, você tem uma série, é uma lista interminável. Eu tinha que ter um limite para essa lista, senão eu ia ter um livro grosso só para colocar os nomes. Exatamente. Cada dia nasce um. Exatamente. Então, tem muitos judeus, muitos artistas aqui no Brasil. Seu filho é um deles, né? Bruce. Mas isso todo mundo sabe que é judeu. Sim, mas não. O Silvio Santos até pouco tempo não. É verdade. Agora ele está fazendo questão que todo mundo saiba. É verdade. Mas tem vários nomes de pessoas, empresários famosos, Copenhagen, várias empresas que foram abertas por judeus, criadas por judeus. Então, não só lá fora como aqui. Quer dizer, eu acho interessante, tem aqui uma coisa do Barack Obama, sim, em que ele fala, todo ano eles falam, dá um speech, uma palestra enaltecendo os valores americanos, etc. E o ano passado ele enalteceu que os irmãos Wright, para variar, né, e empresas como Google e Facebook foram criadas e são dirigidas por 2 judeus. Então, é exatamente mostrar isso para as pessoas, quer dizer, judeu é como outro qualquer, como a gente falou, ele tem, pode ser bom, pode ser ruim. Bom, pode ser ruim, um grande empresário, um péssimo empresário. E a criação do Estado de Israel, o que traz isso no teu coração e como é que você imprimiu esse tema no teu livro? Eu falo aqui em vários momentos 2 coisas interessantes, que depois você me lembra, por favor, depois eu vou falar sobre a relação com a ONU, que é uma questão interessante. Mas é interessante também que a mídia, existe uma mídia tendenciosa, infelizmente existe, é verdade, existe uma parcela de pessoas que insistem em dizer que os judeus, de repente, em 1948, resolveram aterrissar de paraquedas em Israel e exigir uma terra que não era deles. O cara é um cara que não conhece a história. A história e não leu a Bíblia, porque não, a primeira escritura da exatamente. História da humanidade, que é o documento que comprova compra e venda de terra, é a compra da região onde lá está o Estado de Israel pelo Abraão. Ele comprou essa terra e pagou, está lá o preço que ele pagou de alguém que era dono da terra. Aquilo lá foi comprado. Não, de qualquer maneira, é exatamente isso. Vem de 1000 anos antes de Cristo. Então, é interessante porque desde 1000, ano 1000, em que os judeus se cotizam e colocam fundo para retorno para a Palestina. Então isso é antigo, essa coisa do sionismo, ele é muito antigo. Entendeu? Então a gente vem falando exatamente isso no livro, contando essa história, para que as pessoas não pensem que de repente em 1948 os judeus começaram a exigir uma terra que não era deles. Israel sempre foi dos judeus. E outra coisa interessante que eu faço questão de pontuar é a questão do judeu palestino e o árabe palestino. Na época do Império Turco-Otomano, os árabes começaram a ocupar aquela terra da Palestina. Eram árabes palestinos, apenas como referência ao local. Como os judeus que viviam na Palestina eram chamados de judeus palestinos. Claro, e a Palestina judeu brasileiro, judeu americano, judeu palestino. Esse nome palestino não existia. Nunca existiu, não é original. E nunca existiu um povo palestino. É um nome romano. Exatamente. A questão do povo palestino começou em depois de 1950, depois que Israel criou o Estado de Israel, na época da criação de Israel, na verdade, quando os árabes começaram a imaginar que aquilo ali poderia ser uma ponta de lança. Mas até 1967, a Guerra dos 6 Dias, nunca tinha se ouvido falar em povo palestino. Nunca. Foi com Havia o Arafat que voltou com essa... Antes dele tinha um outro cara, que eu não me recordo o nome dele agora,
daqui a pouco pode ser que venha, mas que o Arafat substituiu o cara. Não, sim, Era um foi, líder único que, de nada. que foi morto, queria botar o Israel para dentro do mar. Exatamente. Agora, em 1918 é que começou o primeiro movimento dos palestinos, mas foi um movimento muito leve, que foi recriado pelo Arafat e por esse grupo, em 1958, 1960, uma coisa assim. Então, é interessante que nunca houve um povo palestino. Hoje existe toda uma coisa, o povo, coitado do povo palestino, não existe povo palestino. É interessante também que eu falo aqui, a questão da Tzedakah, quer dizer, que é a responsabilidade social que os judeus têm de 2000 anos antes de Cristo e até hoje. Tá? E eu coloco aqui no livro um dos mitos, a gente ouve isso toda hora, não existe judeu pobre. Existe muitos judeus pobres. O problema é que o judeu pobre não está na rua pedindo esmola, porque existe uma consciência judaica, sempre existiu, de ajudar o outro. É mandatório na lei judaica, na cultura judaica, ajudar o outro que precisa de ajuda. É mandatório, você tem que dar o que você tem. Se você não tem dinheiro, você dá cultura, você dá sabedoria. Então, isso é interessante. Se isso fosse hoje, na humanidade, tivesse esse mesmo comportamento dos judeus, não existiriam pessoas pedindo esmola, não existiriam pobres, como não existiriam os árabes palestinos vivendo em tenda, em campos de refugiado. Quer dizer, os árabes poderiam estar ajudando eles, mas não ajudam, usam eles como ponta de lança. Quer dizer, então, isso tudo é tratado no livro. E como é que você sentiu a relação dos países ligados à Organização das Nações Unidas no momento do estabelecimento do Estado de Israel? É interessante porque eu venho pontuando isso, porque a ONU só, de um tempo para cá, só se manifesta quando é contra Israel. Quando é a favor de Israel, não. Então, o Conselho de Segurança da ONU se reúne para criticar Israel o tempo todo. Então, 500 foguetes caindo de cima de Israel, ninguém faz nada, ninguém se reúne. Por que você acha que acontece isso? Eu acho que é exatamente por... Infelizmente, existe no mundo hoje, ser contra Israel, ser contra o sionismo, está na onda, está na moda. Então, há uma cultura hoje de que... Você não liga esse posicionamento ao comércio internacional? Você não acha que Israel, com 6 milhões de pessoas, das quais 5 milhões são judias, e o mundo com menos de 12 milhões de judeus, e a humanidade com bilhões de seres humanos, consumidores, os judeus estão muito pouco à vontade para exigir qualquer coisa porque não tem cacife? Não, eu não entendo assim não, Ronaldo. Eu acho que ainda pode até ter que existem influências, lógico que existem influências econômicas. Você acha que o Brasil se dá com o Irã por quê? Porque quer andar de véu e burca? Interesses políticos. Ou porque quer ir lavar o pé e a mão na Caaba? O que você acha? Não. Ou porque o Brasil quer vender petróleo, ou quer vender urânio, ou quer se dar bem comercialmente com o Irã? Qual é a ideia? É óbvio. E o Brasil vai comprar o que de Israel? Em relação ao que o Irã tem para oferecer na compra e na venda, na balança comercial. Você está entendendo o que eu estou falando? Não, lógico. Aí o cara vai lá na ONU e vota, pô. Vota de acordo com o interesse que tem o país. Lógico. As relações humanas e as relações institucionalmente ligadas aos países, elas deixaram de ser politicamente corretas e passaram a ser comercialmente interessantes. Não. Fora isso, não sem tem dúvida. negócio. Não, sem dúvida. A relação do Brasil com o Irã é só por interesse. Quer dizer, não existe... Inclusive, hoje a política da Dilma, graças a Deus, melhorou um pouco, não muito, mas melhorou um pouco com relação a esse tipo de coisa. O Lula é abertamente favorável, né? Meus companheiros, quer dizer, então, o Ahmadinejad, que é um cara que todo mundo sabe que é um cara totalmente um fascista de marca maior, e o cara é amigo dele, quer dizer, o negócio chama ele para visitar o país. É exatamente isso, quer dizer, interesse exclusivamente financeiro, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que, não estou falando só a nível de país, existe a nível das pessoas, porque o país são geridos por pessoas também que muitas vezes nem estão influenciadas pela questão econômica. É porque existe uma esquerda hoje que a esquerda sempre tende a preservar e defender a minoria. E ela começa a olhar os palestinos como se fosse uma minoria oprimida. E não é nada disso. Quer dizer, existe então, eu tenho uma ideia que não é tão ligada a isso que você está falando, mas talvez amplie um pouco essa questão que você colocou, que é o fato de que a esquerda hoje... Eu concordo com você até aí. Eu acho que o palestino e o judeu são apenas um detalhe.
O que interessa para a esquerda é meter o cacete nos Estados Unidos. Onde os Estados Unidos estiver, a esquerda vai estar do outro lado. Não, isso também. Esse anti-americanismo é clássico. O que você imagina de mais fascista do que a Rússia comunista? A esquerda é democrática? Não. A esquerda vai defender liberdade? Com que cara? Não. Defende a liberdade em Cuba, na Venezuela, defendeu na União Soviética, naqueles países todos com suas culturas, tradições, religiosidade, que foram abocanhados pelo leão comunista, se não é leão é urso, sei lá que diabo de bicho é aquilo. Eu não sou comunista, né? Você também não é. Não, mas tem gente que gosta disso. Não, ainda hoje. O que mais incrível é pessoas esclarecidas que ainda são comunistas e apoiam o regime comunista, tanto na União Soviética como na Coreia, né? Coreia. É um negócio realmente difícil, né, de você compreender por quê. Mas, qual é o próximo projeto? Porque você não para. Você anda mordendo tubarão ainda por aí, não? Não, eu continuo, lógico, mergulhando com o tubarão, defendendo os tubarões, quer dizer, então, essa questão é interessante, quer dizer, a gente voltando logo no início... Eu achei espetacular essa colocação que você faz entre o preconceito judaico e o preconceito contra o tubarão. Quer dizer, achei legal que você misturou com sabedoria o preconceito que existe contra os judeus e contra os tubarões. Explica. É porque é interessante, há anos, há mais de 10 anos que eu defendo os tubarões, desmistifico os tubarões. Já dei mais de 150 palestras no Brasil todo, desmistificando. E eu percebi que quando a pessoa percebe que ela estava enganada, que ela não conhece o tema, que ela vê a verdade, né, ela começa a dizer, realmente não faz sentido eu ter medo de tubarão. Porque tem pessoas que nunca viram tubarão, nunca viram o mar e tem medo de tubarão, não faz sentido. Da mesma forma, como tem pessoas que nunca viram tubarão e tem medo, pessoas que nunca viram um judeu, onde o judeu nunca esteve e são antissemitas, ou pelo menos acham que são antissemitas. Então, essa relação é interessante. Então, a ideia do livro exatamente partiu de querer desmitificar agora os judeus, de mostrar a verdade, e essa é a ideia do livro, é mostrar a verdade. É a mesma coisa, eu não estou comparando o judeu com o tubarão, absolutamente, longe disso. Estou comparando que existem mitos e verdades sobre os dois, e uma das formas de trabalhar isso é esclarecer. Eu preferia que as pessoas tivessem medo dos judeus e preconceito contra os tubarões. E você? Às vezes o medo faz com que se respeite. Essa é uma questão interessante. Né? Mas, infelizmente, não é essa a realidade. A realidade você vê ainda hoje, eu falo no livro, pessoas que dizem, engraçado, você é um judeu diferente. Você nem parece judeu. Você é o único que eles conhecem. O resto eles estão por fora. Exatamente. Então, meu irmão, infelizmente, olha só, nós estamos chegando ao final do programa. Você vai terminar a tua frase e vai se despedir dos nossos telespectadores. E eu vou pedir para o pessoal cair dentro das livrarias para comprar o teu livro. Ótimo. Porque ele é espetacular. Eu estou muito feliz de ser teu amigo, de poder receber você aqui, de te entrevistar, ter essa honra de que você me dá de te entrevistar. E estou mais feliz ainda porque li o teu livro e já posso falar bem dele. Legal. Eu que agradeço, Ronaldo. Você me dá essa oportunidade aqui de falar e de aparecer, de mostrar um trabalho interessante. E eu acho que é exatamente isso. A ideia do livro é atingir o máximo de pessoas possíveis para que essas pessoas se esclareçam sobre esse assunto. Então eu te agradeço muito. Você não tem que agradecer, eu é que te agradeço e é de coração. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quarta-feira que vem, às 10 horas da noite, no canal 14 da NET.